the future prophecy, and all the waves, the sea, and on the road are you and me. And all the ways are like a kiss, and all the years are never cease, and all the moments. Alô, bom, bem-vindos e bem-vindas. Estamos numa sessão mais desta nossa série que se chama Espiritualidade e Transformação. Mão a mão, Paulo Borges e eu. E todos vocês vamos tentar então um pouco refletir sobre uma temática que me parece que é de bastante atualidade, que é a questão que algumas pessoas colocam-nos a pergunta: bom, então isso de espiritualidade e prática de espiritualidade é só para gente muito específica, gente que tem tempo, gente que tem um certo privilégio de poder organizar o seu tempo, porque vivemos todos nas pressas, e então como é que poder viver essa questão da espiritualidade? Espiritualidade é algo assim só para monges e monjas, ou gente que está aí retirado, ou também é possível viver no dia-a-dia? A nossa ideia é que realmente a espiritualidade é para o dia-a-dia, podemos chamar assim espiritualidade no cotidiano, no e do cotidiano. Talvez seja uma distinção que seja depois talvez interessante refletir um pouco mais. A pergunta também é possível fazer meditação? Espiritualidade é mais ampla do que meditação, sem dúvida, mas é possível fazer meditação assim? Como aplicar isto na nossa vida? Nesse sentido, então, vamos estar a dar voltas hoje sobre esta questão, que acho interessante, e para começar um pouco, diria o seguinte: há o que se pode chamar uma meditação formal, que é uma meditação que a gente especifica normalmente uma determinada altura do dia, um determinado tempo, mais ou menos amplo, e que normalmente pretende ser consequente e ter esse tempo assim sagrado, por assim dizer, reservado para a meditação. Mas, claro, isso pode ser mais ou menos tempo. Há pessoas que só têm possibilidade de fazer uns 10 minutos, outros 20, 30, enfim. Mas o problema depois que fica é o seguinte: e o que é que acontece com o resto do dia, não é? O dia tem muitas horas mais. É possível, então, poder praticar o que se pode chamar uma meditação informal? Pronto, depende do que é que também a gente entende por meditação. Acho que tentámos falar disto noutros dias, não é? Se meditação é viver atentos, é viver no presente, no aqui e agora. Portanto, é possível no nosso dia-a-dia, nas atividades que a gente tem, então também poder aplicar e viver desta maneira. Acredito que assim o dia e o que a gente vive tem um tom, tem uma, digamos, tem uma determinada sensibilidade, tem uma determinada maneira de viver, de focar as coisas. Evidentemente, se a gente não pratica tanto uma meditação, pode ser que nos vejamos aí submergidos em problemas, ou não é que fazendo meditação não haja problemas, mas acredito que a nossa maneira de focar ou focalizar esses problemas, vivê-los, pode ser muito diferente. Portanto, estou convencido, e podemos dizer estamos convencidos, pelo menos estamos nestes meios, que é possível viver no aqui e agora realmente uma meditação. Uma meditação que é qualquer momento do dia, estamos a alimentar-nos ou estamos também no carro,
talvez, eu não conduzo, mas imagino que quem vive a espiritualidade no carro deve ter uma espiritualidade muito avançada, para não se deixar levar por aversões enfim, maus costumes e maus hábitos. Não é fácil este aspecto, mas acho importante, porque realmente nós vivemos a vida praticamente no dia a dia, nas nossas atividades, portanto é aí que a gente tem que descobrir como poder então levar a espiritualidade. Mas, como digo, são vários aspectos, um deles é também a meditação. Não sei se o Paulo também sobre este aspecto quer dizer alguma coisa. Sim, estou inteiramente de acordo, não é? Na tradição budista fala-se da meditação e da pós-meditação, que é a meditação na vida cotidiana, precisamente, não é? E sobre a importância disso, ainda há pouco tempo estava num retiro e houve um dos participantes que partilhou uma história, portanto, falou de um outro praticante de meditação, uma pessoa bastante empenhada, que fazia todos os dias a sua prática formal, de manhã, mas depois, precisamente para não se esquecer da importância de continuar a praticar ao longo do dia, em todas as situações da vida cotidiana, tinha resolvido escrever na parede, sobre a porta da rua, da casa dele, não é? Escreveu, pôs um letreiro, sala de meditação. Então, a sala de meditação era a rua, era o mundo lá fora, não é? Para não se esquecer que a sala de meditação é também o mundo dito exterior, não é? Então, concretamente neste caso na tradição budista, dá-se muita importância à meditação formal, portanto, nomeadamente da parte logo de manhã, para a pessoa começar o dia num estado de atenção plena, de consciência aberta, a si, ao mundo, aos outros, mas depois fala-se realmente da importância de nós não perdermos isso, não perdermos esse estado de consciência mais pacificado, mais aberto, e sermos capazes de o levar para todas as situações da vida cotidiana. Agora, como é que se pode fazer isso? Bom, a pessoa pode começar por estar mais atenta, por exemplo, ao movimento, ao caminhar. Podemos tentar ter a mente mais em união com o corpo. Não é? Muitas vezes nós estamos perdidos nos pensamentos, esquecemos que existe o corpo, mas quando começamos o nosso dia, quando caminhamos, quando estamos no carro, quando conduzimos, podemos estar também mais ancorados na nossa experiência física. Não é? E depois, naturalmente, esta atenção ao corpo estende-se a tudo quando se faz. Como tu disseste, quando vamos a conduzir, é uma prova, não é? Porque se a pessoa vai num trânsito, se há engarrafamentos, se a pessoa tem que chegar ao trabalho, onde quer que seja, a uma certa hora, se começa a olhar para o relógio e ver que está atrasado, o mais habitual é as pessoas começarem a se estressar, mas é precisamente nesse momento que nós podemos aproveitar para respirar fundo e deixar o stress dissipar-se, como aprendemos a fazer a meditação, deixar os pensamentos dissiparem-se e ficarmos aqui agora, mesmo que seja no meio do maior engarrafamento de trânsito. Não é? E também quando andamos ansiosos em busca de um lugar para estacionar e sabemos que temos uma reunião importante para começar, e se vem alguém que se põe à nossa frente e se ocupa o belo lugar que nós estávamos a acabar de ver depois de andarmos muito à procura, bom, a meditação também nos ajuda para nós, em vez de ficarmos irritados e impacientes, por exemplo, porque não alegrarmos por outra pessoa ter encontrado o lugar, não é? Oferecer-lhe esse lugar e desejar que seja feliz e nós continuarmos tranquilamente, tanto quanto possível, à procura de um outro lugar. Portanto, claro que isto tudo é possível se nós tivermos a mente um pouco mais pacificada. Por isso eu diria que a meditação informal é muito importante. Não podemos deixar a meditação na almofada ou na cadeira, não é? Mas é muito importante também a meditação formal, porque se nós tentamos praticar só na vida cotidiana, sem antes termos tentado treinar a mente para estar um pouco mais focada, o mais provável é que nós vamos ser arrastados pelo turbilhão dos pensamentos, das emoções, do stress, da agitação da vida cotidiana e vamos dar por nós completamente perdidos. Não é? Portanto, as duas coisas são muito importantes e, na verdade, são inseparáveis. Não é? Porque, em última instância, a espiritualidade é estar consciente e estar consciente, creio que é também transcender essa divisão meramente abstrata e conceptual entre interior e exterior. No fundo, não há separação entre a mente e o mundo. Não é? Nós queremos ter a mente em paz para percepcionar o mundo de uma forma mais pacífica. Quer dizer, tendo a mente em paz, nós percepcionamos o mundo e estamos no mundo e vivemos no mundo de uma forma mais pacífica. Então, qualquer situação da vida cotidiana, seja no trabalho, seja onde for, seja na rua, seja na relação com os outros, pode-se transformar num momento de meditação e numa prática espiritual profunda. Há muito mais a dizer, mas seria para já o meu contributo. Sim, claro, é isso, explicaste muito bem, muito em concreto. Hoje em dia fala-se muito do chamado mindfulness, que no fundo é isso.
Assim, de um ponto de vista prático, para quem esteja interessado, há livros, e há muitos livros já se publicam sobre esse aspecto, de maneira que é uma questão não difícil e uma linguagem relativamente simples. Então, isso, e também isso diferencia entre o formal e o informal, mas também pode ser aí um dualismo que a gente tem que sintetizar. Aliás, essa própria prática sistemática que nós fazemos da autoobservação, observar também a nossa mente, os pensamentos, as emoções, as imaginações, nessa prática meditativa já é um bom treino, por assim dizer, também para o nosso dia-a-dia, sobretudo na relação, na inter-relação com os outros, que às vezes pode ter os seus problemas. Portanto, essa prática formal é indispensável porque é o que nos ajuda realmente depois para a outra. Querer já entrar ao princípio com uma meditação mais informal pode se tornar um bocadinho mais complicado. No entanto, há aspectos, como assinalavas bem, que têm que ver com a questão da corporalidade ou do corpo e do físico, que estão ao nosso alcance e podemos começar por fazer também essas experiências. Por exemplo, estamos a alimentar-nos, estamos a comer. Às vezes aqui na tradição mais ibérica isso é mais difícil, estamos sempre a falar uns com os outros e às vezes não somos conscientes nem sequer que estamos a comer. E só ao final se nos pergunta, então o que é que comeste? Às vezes a gente até tem que ficar a pensar o que é que foi. Mas é possível, de alguns momentos, também a gente tomar consciência, por exemplo, do sabor, cada pedaço que a gente está a comer, não é? Que sabores é que a gente pode diferenciar? Há vários. Esse trabalho também assim um pouco analítico, de alguma maneira, também nos ajuda para sermos conscientes do que estamos. Ser conscientes também, ao mesmo tempo, do nosso estado de ânimo, não é? Como é que eu me sinto? Há pessoas que dizem, mas isso eu já sei, estou irritado. Tá bom, mas observar a irritação é que é o interessante, não é? Uma maneira também para a gente libertar-nos um bocadinho. Esse desapego de observarmos como uma testemunha, isso ajuda muito realmente para controlar, muitas vezes, até os nossos estados de ânimo mais negativos, podemos dizer, qualquer estado de ânimo. E o que é, senão a meditação, esse auto-observar-se, no fundo. Digamos, outras tradições, há outros elementos, não é? Um cristão pode dizer que é sentir essa presença de Deus, mas, no fundo, essa presença do absoluto está no aqui e agora, portanto, o tema continua a ser o mesmo, não é? Estamos aqui. Depois também se pode dialogar muito o que é que isso de um absoluto separado também de nós próprios, mas enfim, pronto, esse é outro tema. Mas, no fundo, é sempre o presente. Que, aliás, é o que a gente tem, sem fazer grandes distinções aí filosóficas, mas realmente passado, olha, foi o que foi. É bom também analisá-lo, para poder trazer experiências para hoje. A gente também faz projeções no futuro, mas realmente o que temos é este presente que também não é nada fixo, é um presente, um passando, é um passar, um fluir, não é? Então, estar aqui no presente, seja com o que comemos, os nossos estados de ânimo, etc., isso é realmente uma prática meditativa e é o que nos ajuda realmente, se não me entendo mal, a viver uma contemplação assim, no meio da ação, no meio das atividades que a gente possa ter, não é? Sem dúvida. O presente é o maior presente, não é? Sim. A vida só está presente aqui e agora, não é? E é precisamente nesse sentido que nós podemos, enfim, fazer sugestões também muito práticas, concretas, para quem queira iniciar-se numa experiência espiritual no cotidiano, começar por estar mais presente no que faz, desde que nos levantamos, por exemplo, não é? Sentir mais a frescura da água na cara quando lavamos a cara, ou sentir a água a correr pelo corpo quando tomamos um duche ou um banho, não é? Depois sentir o contacto da roupa com a pele ao vestirmos. Estamos mais conscientes dos nossos movimentos, como tu disseste muito bem, podemos desfrutar das nossas refeições, logo a começar pelo pequeno almoço, para estarmos mais atentos ao sabor dos alimentos, e não só ao sabor, mas também olhar para eles, tocá-los, sentir a sua textura, cheirá-los, escutar os sons inerentes ao verter chá numa taça, não é? Tudo isso tem uma dimensão estética e ao mesmo tempo contemplativa, se nós entrarmos a fundo nessa experiência. E depois, quando saímos cá para fora e começamos a relacionar-nos com os outros, não é? No fundo, ver os outros também, ter esta consciência, esta atenção que os outros são pessoas como nós
e que têm os estados mentais e emocionais que nós também temos, portanto, e que são pessoas que, tal como nós, procuram estar bem, não querem ser felizes, não querem sofrer, e no fundo estamos todos ligados por essa mesma intenção, e tudo o que nós fazemos visa sempre o bem dentro dos limites do nosso atual estado de consciência. Portanto, quando há um conflito, quando há alguma relação mais difícil com alguém, faz parte também da espiritualidade no cotidiano eu colocar no lugar do outro e tomar consciência que, tal como eu tenho problemas na vida, tal como eu às vezes estou indisposto fisicamente ou emocionalmente, o outro também muito provavelmente passa ou está a passar exatamente pelo mesmo. Portanto, e a partir daí não reagir com tanta agressividade ou aversão ao que o outro possa dizer ou fazer que não me agrade imediatamente. Portanto, tudo isso são formas de praticarmos a espiritualidade na vida cotidiana e de evoluirmos, no fundo, e de entrarmos em contacto com isso que os cristãos chamam a presença de Deus, com aquilo que os budistas chamam a presença do Buda em todas as dimensões da nossa vida. Portanto, trata-se, no fundo, de nos religarmos à fonte da vida, ao essencial, em qualquer situação em que estejamos. Isso é que é a espiritualidade. Não se pode deixar a espiritualidade nos templos, nem na nossa prática, nos lugares onde nós praticamos diariamente a oração, a meditação. Temos que, no fundo, assumir aquilo que está dito em muitas tradições, não é? Que o corpo é um templo e o mundo e a vida são um templo maior, macrocósmico, onde o templo do nosso corpo e da nossa vida está inserido. Portanto, trata-se de viver a vida com esta consciência mais aberta, mais alargada, não é? E de reconhecer a sacralidade de cada momento, não é? De cada coisa que nos está a acontecer. Ver isso também como uma oportunidade que nos é enviada pelo absoluto, ou pelo divino, ou pelo sagrado, ou pelo nome que nós queiramos dar, não é? Ver cada experiência da vida como uma oportunidade que me é dada, que nos é dada para nós nos conectarmos com a fonte da vida e evoluirmos, não é? Sim, nesse sentido temos aí muitos dualismos na nossa mente, não é? O sagrado e o profano. De alguma maneira, nesta questão, é romper isso, não é? Romper isso que não é fácil. O sagrado pode ser qualquer gesto, basta um sorriso num momento oportuno. É muito mais importante do que muitos discursos e muitas palavras noutro sentido, não é? E podemos fazer algumas práticas até religiosas, mas desprovistas de sentido porque não estamos ali, aqui, agora, não é? Portanto, é sempre um pouco nessa ideia. Mas não é fácil, porque ainda temos muito marcada essa ideia de, não é, que o sagrado é nos templos, ou nas igrejas, quando realmente o sagrado pode estar a contemplar também o céu, por exemplo, no sentido de um pôr do sol ou um nascimento. E até às vezes é uma boa experiência, quando a gente estamos estressados ou irritados, etc. Bom, olha, pelo menos vou olhar aqui um bocadinho para o céu, ou como é que está, e ver o que é que tem de positivo, sem se continuarmos nessa nossa mente de macaco, não é? De estar continuamente ali agitados. São práticas simples que nos podem ajudar também a desconectar com esta voracidade que esta vida nos vai deglutindo aos poucos, não é? Mas também é importante pensar que não é uma questão só de técnicas, não é? A espiritualidade não é uma questão de técnicas. Estas técnicas podem ajudar, como também, entre parênteses, acho que como é importante o do dormir, que hoje que acho que é um grande dos problemas da nossa sociedade, é essa questão do dormir, não dormir o suficiente. Como preparar o sono, por exemplo, para dormir. Não há dúvida que uma pequena meditação antes de deitar pode preparar os nossos sonhos para que seja um dormir reconfortante, um dormir realmente relaxado, não é? Que esse é um dos problemas que temos. Podemos dormir, então ali um tempo, mas é mais agitação do que outra coisa. Mas importante é isso, não são uma série de técnicas só. Ajudam-nos a realmente nesse estar atentos, e cada um pode descobrir por si próprio também as suas melhores, não é? Não, fala-se assim de uma maneira um pouco standard, mas cada um pode ter outros aspectos da vida cotidiana que lhe podem ajudar a relaxar e a estar também no presente, no aqui e agora, não? E uma ótima forma de o fazer, muito simples, é nós pararmos várias vezes ao longo do dia e simplesmente respirarmos, não é? Estarmos conscientes do ar que entra, do ar que sai. No fundo é o fluxo e o refluxo da vida, não é? Hoje temos smartphones, muitas pessoas têm telefones espertos, podemos programá-los para nos darem um sinal de meia hora, por exemplo. É uma ajuda para nós pararmos o que estamos a fazer e ficarmos uns momentos, uns segundos
a sentir o ar que entra, o ar que sai, vamos ver que imediatamente a mente se acalma, se pacifica e somos capazes de olhar para o mundo com outros olhos, mais claros, e com o coração mais aberto, e está comprovado, aliás, cientificamente, não é? Quando nós paramos frequentes vezes ao longo do dia para entrar no modo de ser, deixar o modo de pensar, falar, agir, fazer, que isso no fundo nos regenera completamente e, paradoxalmente ou não, certas áreas cerebrais que habitualmente estão pouco ativas, quando nós entramos num estado de maior calma, tornam-se mais ativas. Portanto, o cérebro é capaz de reter mais informação, de a processar mais rapidamente, quando a mente está em paz. Quando a mente está em paz. E nós podemos introduzir vários momentos destes de paz profunda nas nossas vidas, simplesmente respirando, estando aqui agora, sentindo o que está a acontecer. É uma dica que fica para os nossos ouvintes. Night has gone without my tears. Now I walk alone. You're no longer here. The days turn to years. I could never say goodbye to this sadness in my eyes. You know you are in my heart, but the miles keep us apart. Time moves on in the falling rain. I still dream of you and whisper your name. Will I see you once again? I could never say goodbye to this sadness in my eyes. You know you are in my heart, but the miles keep us apart. I could never say goodbye. Sem dúvida, há muitas dicas, por assim dizer, que se podem deixar sobre esta possibilidade. Também há, como dizia nos livros, estão lá várias indicações sobre essas, mas o importante é que a gente tente praticá-las. Em qualquer momento do dia, sobretudo ajuda-nos a estar abertos à surpresa de cada dia, não é? Cada dia é diferente. Nós temos as nossas rotinas,
mas cada dia é diferente e tomar consciência disso é que é o interessante. Há uma espécie de uma continuidade, mas também uma descontinuidade. E estar atentos a isso é o que nos faz realmente não viver uma vida, ou que a vida não se viva independentemente de nós, ou nós passamos por ela sem sabor, mas podemos realmente tomar consciência de cada momento, de cada segundo. Vamos distrair muitas vezes, também não há que ficar preocupados com isso. Muitas vezes estamos distraídos ou estamos nos nossos pensamentos, sobretudo mais os que somos um pouco mais intelectuais, que andamos nas nossas reflexões, nossas teorias. Mas, de todas as formas, é geral, todo o mundo se distrai e pronto, trata-se de voltar conscientes, também no nosso trabalho, no aqui e agora. O que nós temos que fazer é estar aqui agora, não estar a pensar, sei lá, noutro espaço. O nosso corpo está aqui, mas se calhar a nossa mente está noutra dimensão. Mas é importante estar aqui, é um exercício talvez às vezes de humildade, não é? Às vezes a gente diz este trabalho é chato, mas este trabalho pode ser muito diferente se a gente o foca de outra maneira. E essa prática da espiritualidade ajudar-nos-á a viver uma vida com mais sabor, com mais intensidade. Somente uma nota aqui, um pouco mais avançada, porque não é para qualquer, mas acho interessante. Há um psicólogo argentino, Rubén Feldman González, e ele fala de uma técnica que se chama percepção unitária, PU, percepção unitária, que é um sistema curioso, que ele está convencido que com este sistema de revolucionar a nossa percepção das coisas pode realmente transformar a nossa vida. Ele tenta fazer isto de uma maneira material e como? Digamos, não utilizando os nossos sentidos de maneira sequencial, por exemplo, eu estou a ver, mas fazer integrados todos os sentidos. Quer dizer, que todos os nossos sentidos trabalhar como um único sentido. Isto é fácil dizer, não é? Mas, por exemplo, estar a ver, ao mesmo tempo conscientes do que estamos a ouvir, digamos, da gravidade, ele diz isso, estar sentado, dessa gravidade, do peso. Portanto, ajuda-nos pelo menos a não estar desperdigados em ideias mais abstratas, que haverá outro momento que a gente pode utilizar. Tentar viver assim com os sentidos integrados não é fácil, mas é um bom exercício também. E certamente a gente toma consciência que não pode estar a pensar noutras coisas. Às vezes o máximo que podemos é estar atentos a ver e ao mesmo tempo conscientes do som. É difícil conjugar os 5 sentidos, ou mais, se calhar que existem também. Mas é um bom exercício, acho eu, e se praticamos assim de uma maneira regular, ajuda-nos digamos, a viver com outra tonalidade a nossa vida, não é? Ele escreveu muito sobre isso e praticava, não é? Acho que ele ainda é vivo, mas a ideia parece interessante, não percepcionar o mundo com um sentido e depois outro, de uma maneira assim mais fragmentária, mas percepcionar o mundo de uma maneira total, não é? Com todos os sentidos integrados. Portanto, não seria tão fácil, mas pronto, pode ser uma prática que podemos também começar já no aqui e agora, não é? Essa prática parece muito interessante e recorda-me o que na tradição budista se chama às vezes a consciência aberta, não é? Que é uma consciência que não está focada em nada em particular, portanto, e em que realmente, através dos 5 sentidos simultaneamente, não é? Nós estamos completamente abertos ao mundo e, no fundo, inseparáveis do mundo. Portanto, aí não há tanto aquela noção, conceito de separação entre sujeito e objeto. Portanto, é um campo, a experiência é de um campo ilimitado de consciência, que abrange tudo, não é? E, portanto, também não está limitada ao cérebro, não é? Portanto, temos muito esse preconceito, não é? De que a consciência é uma coisa que está encerrada no cérebro, não é? Quando estamos a ver bem, a consciência não tem forma, portanto, ela não se pode dizer onde é que está, nem onde é que não está, portanto, abrange tudo. Mas, voltando ainda a algumas propostas de prática meditativa no cotidiano, claro que se pode falar também de 2 tipos de meditação, pelo menos a meditação, digamos, mais contemplativa, em que nós estamos apenas conscientes do que está a acontecer, sem juízos, sem estarmos a interpretar, sem estarmos a analisar, sem estarmos a refletir. Podemos estar conscientes do corpo, do movimento, das sensações físicas, das sensações respiratórias, dos pensamentos, das emoções, mas contemplamos-los como imagens a passar no ecrã, ou nuvens a fluir no céu, ou ondas à superfície do oceano, sem nos identificarmos com eles, não é?
Mas também podemos usar a meditação no sentido da reflexão. Às vezes é útil e as duas, creio que são, a sua combinação é muito importante. Não é? Por exemplo, ao começar o dia, não é? É interessante eu olhar para mim e ver se eu estou realmente a apreciar tudo o que de bom a vida me dá e que eu já tenho a cada momento. Não é? Ou estou mais focado naquilo que eu imagino que me falta. Não é? Muitas vezes parece, não é? Nós focamos mais no que achamos que nos falta para estarmos bem, para sermos felizes. E isto leva-nos a distrairmos de tudo o que já temos de bom na vida e que se nós pudéssemos reconhecê-lo, apreciá-lo e sentirmos-nos gratos por isso, certamente viveríamos a vida com maior satisfação, com maior alegria, com maior reconhecimento. Não é? Então, creio que isto é uma reflexão. Portanto, é uma reflexão que é muito importante e que eu procuro fazer no início do dia, não é? Tomar consciência que, no fundo, tenho imensos recursos cognitivos, afetivos, tenho um corpo, tenho 5 sentidos, tenho uma vida para viver e que, no fundo, tenho até, em demasia, tudo aquilo que mais necessito para estar bem, para ser feliz, se souber apreciar isso, reconhecer isso e sentir gratidão por isso. Mas, obviamente, se eu fico desconectado de tudo o que de bom está a acontecer na minha vida, ou se tenho isso como garantido, inclusivamente também a presença das pessoas de quem eu gosto, dos meus amigos, dos meus familiares, etc., se eu tenho isso como garantido, eu tenho tendência a não prestar atenção a isso, a achar que vou ter isso para sempre, a não dar atenção às coisas boas que tenho na vida, incluindo as outras pessoas, e a estar mais focado naquilo que eu acho que me falta. Então torno-me ávido, torno-me ganancioso, deixo-me dominar pela cobiça e estou sempre a procurar a felicidade, a paz, a segurança fora de mim, ou no futuro, ou colocando-a na dependência de alguma coisa que eu agora não tenho e que acho que tenho que comprar, ou tenho que adquirir, ou tenho que conquistar com esforço, com dinheiro, com trabalho, para poder um dia então estar em paz, estar bem e ser feliz. Ora, isto, as tradições espirituais dizem-nos que é uma grande ilusão. É uma das nossas maiores ilusões. Não é? Porque ao procurarmos a paz, o bem e a felicidade no futuro, nós estamos a perdê-los no momento presente, que é o único momento onde nós os podemos encontrar. Não é? Então, penso que esta reflexão também de olhar para a minha vida e ver que tem tantas coisas boas, não é? Em vez de ficar focado no que acho que me falta, e parar um bocadinho mais para desfrutar o que a vida me está já a dar, gratuitamente, sem qualquer esforço da minha parte, é extremamente precioso. E isto passa também, como há pouco dizias, por sermos capazes de apreciar as coisas simples da vida, não é? Que estão sempre disponíveis e felizmente não temos que ir a um supermercado ou um centro comercial para as comprar. O azul do céu, as formas das nuvens, o rosto das pessoas, a presença dos animais, as plantas, as flores, tudo isso, não é? Os sons do mundo, tudo isso é maravilhoso e está constantemente disponível, completamente gratuito, não é? E penso que aprender a saborear isso, no fundo, é a sabedoria. Aliás, recordo sempre o Nietzsche, que na sua juventude, como filólogo que era, não é, fez questão de ir ao étimo da palavra que traduzimos como sábio, sófos, não é, e disse que sábio é o que saboreia. Portanto, há uma relação etimológica entre sabedoria e sabor. Se nós não apreciamos verdadeiramente a vida e tudo o que ela nos dá a cada momento, nas coisas mais simples, não podemos ser sábios. Não é? E se não somos sábios, também não podemos viver vidas plenas, gratificantes, fluorescentes. Não é? E creio que hoje é um grande desafio à nossa cultura, que nos dá muita coisa, conforto material, recursos tecnológicos, abundância, também, sobretudo em termos materiais. Parece que ao mesmo tempo falta muita sabedoria, neste sentido mesmo de as pessoas conseguirem saborear realmente toda a plenitude que há na vida, não é? E talvez não seja talvez seja por isso mesmo, não é, que infelizmente nós vemos que estudos recentes mostram que há um crescimento de doenças do foro mental e emocional em toda a Europa, não é? Particularmente a depressão, não é? E Portugal é um dos países que está mais no topo da lista, não é? Das nações onde se sofre mais com estas questões e onde as pessoas procuram tratar isto com todo tipo de químicos, fármacos, etc., que só criam dependências, quando se calhar mais valia nós todos reconectarmos um pouco mais com o que há de bom na vida, não é? Sermos capazes de todos os dias apreciar mais o céu azul ou o céu nublado, não é? E não nos deixarmos arrastar para essa ideia de que somos seres hipercarentes a quem falta tudo
e que têm que o procurar fora na incerteza se o vão conseguir ou não. Portanto, penso que isto é uma reflexão importante. Eu, pelo menos, para mim, acho extremamente importante. Sim, falaste aí de coisas muito importantes e que realmente, digamos assim, um pouco viver a gratuidade, não é? Não é o que mais funciona nesta sociedade, o que funciona é... Estamos colonizados por uma maneira de percepcionar o tempo que não nos leva realmente a ser livres, não é? Vivemos nesta azáfama de continuamente coisas, máquinas desejantes, não é? Como, e então realmente poder viver a gratuidade é viver o ser, não é? Pronto, simplesmente está, é gratuito. Experimentemos o que é gratuito, nós também somos gratuitos. Viver, digamos, com outra terminologia, a impermanência, não é? Pronto, estamos, passamos, mas viver isto não como sentido assim negativo ou triste, mas precisamente para tomar consciência e viver nesse fluxo realmente mais de cada dia. Nesse aspecto, eu acho que a questão do corpo torna-se também aí fundamental. Esse do viver no aqui e agora realmente ajuda-nos também atentos ao nosso corpo. E aqui é mais uma dica para os que praticam yoga também, ou estas formas de Hatha Yoga, conhecidas aqui mais no Ocidente. É que a questão não é tanto fazer assim uma ginástica mais ou menos complicada e que certamente nos ajuda. A questão é realmente como estar atentos também aí, não é? Observar o nosso corpo. Digamos, não é ter assim uma flexibilidade tipo campeão olímpico, mas é realmente ver que ao estender o corpo, ao distensionar-se, ao poder estar realmente mais relaxado, é uma maneira como a gente pode também observar. Portanto, o corpo é a prática também de observação, não é? Aprender a observar o nosso corpo. Às vezes pensamos espiritualidade, são assim coisas muito elevadas, mas realmente ser conscientes. E quando fazemos, digamos, ou praticamos um pouco de yoga com uma visão um pouco mais assim contemplativa, o yoga mais meditativo, que não é ter assim uns músculos mais ou uma agilidade maior ou flexibilidade. As questões que aqui talvez no Ocidente são as que colocam, mas não é a perspectiva oriental nesse aspecto. Então realmente o corpo é um culto também, um culto. Aí depende já depois das diferentes tradições espirituais, mas realmente o corpo realmente é o que temos, é o que somos, não só temos, somos. E nesse aspecto, ser consciente dele, realmente, isso é que é o importante. Não se eu já fiz e se vou fazer como faz o professor ou a professora ou faz aquele aluno tão adiantado. Não, isso não importa tanto. Importa é que cada um vamos fazendo o melhor possível nesse aspecto portanto, conscientes no aqui e agora, não é? Se praticamos o Hatha Yoga meramente com o ponto de vista somente físico, como exercício, perdemos, eu acho que o espírito realmente do yoga, não é? Que é realmente com o corpo, é no corpo, com o corpo, mas é também transcender isso, no sentido em que estamos atentos, estamos conscientes, observamos, não é? Às vezes a nossa impossibilidade e dificuldade de fazer um determinado asana, não é? Pronto, é ótimo. Não se preocupar com isso, estamos atentos, não é? Se temos algumas artroses e nos custa mais fazer um determinado asana, pronto, ótimo, observemo-lo, não fiquemos perturbados com isso e pronto. E esse pode ser um dia até muito gratificante, essa prática de yoga, frente a outros dias em que estamos um pouco mais flexíveis. É um pouco para dizer isto, porque sei que está um bocado estendido, não é, essa prática do Hatha Yoga, e que bom que esteja, mas é um exemplo também como o corpo faz parte, somos corpo, não é? E, portanto, querer fugir disso é enganar-nos também a nós próprios, nesse sentido. Sem dúvida. Aliás, creio que a experiência do espírito é uma experiência também do corpo, é uma experiência somática. Aliás, uma vez mais, as etimologias aqui dão-nos muitas sugestões, quer dizer, espírito, do latim spiritus, grego pneuma, hebraico rua, portanto, é também o sopro. E, portanto, é o fluxo da vida, em termos de energia vital e de vida também divina, que nos impregna a cada momento e que nos impregna aqui e agora fisicamente, não é? Somaticamente. Portanto, aliás, nas línguas europeias, alma, espírito, tudo isso etimologicamente remete para a experiência do sopro, do respirar também. Em sânscrito, Atman
é o sopro, não é? Ora, por isso mesmo, uma vez mais, não é, uma das formas de meditar mais divulgadas e presentes planetariamente é a experiência da respiração, porque é uma experiência simultaneamente, é uma experiência daquilo que liga o espírito e o corpo, ou a consciência e o corpo, constantemente, não é? E se nós respirarmos mais amplamente, sentimos que a energia que vem com a respiração impregna completamente o corpo, não é? Não é só alguma coisa que enche os pulmões, mas é também algo que enche todo o corpo, todo o ser. Portanto, há respirações chamadas como a respiração do vaso, em que o corpo é todo sentido como um recipiente que é completamente impregnado da energia, não só do ar, mas do fluxo vital que vem com o ar, o prana, a energia vital. E podemos também sentir, às vezes, que até que respiramos por todos os poros. Não só respiramos pelas narinas, mas respiramos por todo o corpo. Todo o corpo respira, não é? Quando isso acontece, é muito curioso também que nós sentimos que o nosso corpo é mais do que aquilo que está contido debaixo dos limites da pele. Portanto, há um corpo físico que está situado no espaço, portanto ocupa um certo lugar, mas há uma percepção interior do corpo, há uma fenomenologia do corpo que nos leva a sentir às vezes o corpo como um espaço aberto, indeterminado, que pode abranger o que está à minha volta, pode abranger os outros, portanto é algo muito mais vasto, portanto um corpo energético, um corpo espiritual, um corpo de consciência, não é? Um corpo de consciência, que é inseparável deste corpo físico, mas que não está fechado entre os limites da pele do corpo físico, não é? Grandes poetas como o Walt Whitman também de algum modo tiveram este insight, quando ele escreve, como é que ele diz, não é? Eu não sou aquele que está fechado entre o meu chapéu e as minhas botas. É uma experiência deste tipo. Quer dizer, que eu sou mais do que os limites aparentes da minha pele me levam a supor que sou. Bom, eu penso que esta abertura da experiência do corpo para uma outra dimensão mais vasta, mais aberta, é também alguma coisa que a meditação nos proporciona e que nós podemos sentir também quando estamos mais descontraídos. Eu gosto das abordagens meditativas que dizem que quanto mais descontração, mais realização haverá. Mais realização espiritual haverá. Não é? Porque muitas vezes as pessoas abordam a meditação ou outras práticas espirituais com muita atenção, como se meditar fosse uma espécie de luta contra si próprio, ou contra os pensamentos, ou tentar deixar de pensar, ou bloquear qualquer coisa, não sentir, não pensar, não ter emoções. Não é? Na minha experiência e segundo os ensinamentos que eu procuro praticar, é todo o contrário disso. Portanto, trata-se de nos descontrairmos completamente e deixar ser. Deixar ser tudo o que vem, tudo que a vida nos oferece, tudo o que a experiência física nos oferece, as sensações, as emoções, os pensamentos. Agora, não temos aqui ir atrás disso, não temos que nos envolver com isso, não temos que julgar isso, não temos que fazer comentários sobre isso. Podemos apenas ficar a contemplar isso, a experienciar isso. E a ver que, tal como vem, assim vai. As sensações vão e vêm constantemente, os pensamentos, as emoções vão e vêm constantemente, tal como os fenómenos, os acontecimentos da nossa vida vão e vêm constantemente. E não há que fazer nada a não ser descontrair e permanecer na experiência do momento presente, aceitando tudo o que ele tem para nos trazer e regozijando-nos com isso. Seja um dia de sol, seja um dia de chuva, a descobrir a beleza que há no sol e na chuva e descobrir também, no fundo, podemos estar bem e conscientes, seja numa situação agradável, seja numa situação um pouco mais difícil, se mantivermos este centramento no espaço aberto da consciência, nós não rejeitamos o desagradável, não nos apegamos ao agradável e agradável e desagradável acabam por se fundir e tudo ser apenas experiência, tudo ser apenas vida que flui. Isto é mais uma dica, não é, para nós nos descontrairmos. Sim. Acho que é muito importante descontrairmos. Sim, totalmente de acordo também, até na própria prática do Zen, diz na meditação, por exemplo, é alcançar aquele ponto médio em que eu não rechaço realmente os pensamentos, porque isso provoca também tensão, provoca, e não é o que se pretende, não é dizer não vou pensar. Essa ideia pode ser até muito perigosa porque, no fundo, pensamos e estamos a criar uma tensão frente a nós. Mas também não é dizer só vamos seguir os pensamentos, não é? Porque então assim também podemos estar, sei lá, em Honolulu ou em outra parte e não aqui e agora. Trata desse ponto médio, simplesmente observar, deixar. Se aparecem pensamentos, tudo bem, faz parte de mim, estão aí, não vou reprimi-los,
mas também não vou continuá-los. Vou tentar, pronto, estar atentos a eles, não é? Estar atentos, não me recriminar por isso, não ter julgamento, simplesmente é aí. E voltar um pouco, tu dizias também, falavas da respiração, atentos à respiração, ao ar que entra, que sai, não é? Estar, portanto, à minha postura corporal, que também é importante, não falámos disso, mas são já pormenores técnicos, que não interessa muito agora demasiado, mas sim mostram uma coisa, que o corpo também entra na meditação, não é? Nós pensamos que é só a mente, não é? Mas é o corpo, ainda estando numa posição de meditação e sentados, também o corpo também está aí muito, muito presente. Mas enfim, são alguns pequenos pormenores, mas no fundo é isso também. Relaxado, no fundo, é não estar realmente só aí a fazer pressão e a reprimir. Reprimir não acho que seja a melhor. Não sei se a algum momento a situação é tão dramática que haja que reprimir, mas isso, como norma geral, acho que não é até nem muito saudável. Eu queria talvez aqui tomar também uma questão neste sentido da espiritualidade, do cotidiano, para ver um pouco na ideia que tu dizias também que o corpo está conectado. Nós dizemos o nosso corpo faz parte de um corpo coletivo, faz parte do cosmos, do universo. Acho que alguns apontamentos, eu não sou físico, mas da física quântica também apontam isso, não é? Uma certa indeterminação dos limites, mas enfim... esse aspecto de que o corpo coletivo, eu queria pensar um pouco toda a nossa vida, de alguma maneira, então pode ser espiritualidade. E lembrava-me de uma experiência pessoal que tinha na Índia. Em concreto, eu morei numa cidade chamada Nagpur, que está no centro da Índia, e ali a uns 50 quilómetros aproximadamente há outra cidadezinha pequena, chama-se Varda, e tem lá um ashram do Gandhi, um deles, pelo menos que ele utilizava, tinha vários ashrams. Então foi interessante ir lá e poder observar in situ o que é que era um pouco aquela realidade. Ashram é um ashram, se calhar vários de vocês já conhecem, mas aquilo é interessante. Algumas coisas, por exemplo, que vi lá. Por exemplo, não era só normas, tinha lá escritas, não é? Não eram só normas de tipo como é que funciona o ashram, mas também tinha todo um projeto também ético, um projeto também até político e económico, não é? E depois toda a própria vida lá no ashram era um pouco desse estilo. Por exemplo, chamou-me a atenção o seguinte... por exemplo, havia lá um baú, assim grande, no museu onde estão, que sobrava do Gandhi, um baú com um pau muito grande. E pensei, o que é que aquilo quererá dizer? Então fui lá, aproximei e vi que era o seguinte, aquele baú era para quando eles estavam a trabalhar, se encontravam alguma cobra ou alguma serpente, com o pau, metem dentro do baú e depois vão soltá-la no resto da natureza. Isso é que é viver a não violência, não como simplesmente uma tática ou uma estratégia política, mas também como um modo de vida, uma maneira de viver. Lá tinha também a cama onde faziam, uma tábua onde faziam, digamos, ao Gandhi, também tinha massagens, etc. Ele dava conselhos também de tipo dietético. Faz tudo parte realmente da vida, não é só assim meditar e tudo isso. E outra coisa que também chamou a atenção, muito engraçada, era que falavam lá do templo do Gandhi, lá no ashram. O templo, andei a ver, não encontrava nenhum templo, então descobri o que era, era mesmo. Era um espaço assim baldio, terra, e tinha assim uma corda que rodeava, uma corda baixinha, rodeava tudo aquilo, e com uma árvore assim na ponta. Isso é que era o templo. O templo aberto a todas as pessoas, de qualquer tradição, sem muros, qualquer pessoa pode ir lá, ele falava também lá e meditavam lá, e até os animais podiam entrar. Portanto, é uma maneira muito diferente, muitas vezes, que nós temos, assim, até o que são templos e tal, e mostrava que realmente é um estilo de vida, não é? Uma espiritualidade que vai desde o amanhecer, não é, como falávamos, até ao fim do dia, que engloba aspectos da corporalidade, da dietética, da higiene, da meditação, políticos, económicos, etc. Está tudo aí, porque é tudo isso a nossa vida. A nossa vida é isso. A gente depois é que vai e separa nas nossas caixinhas, mas é tudo isso integrado, não é? Como diz até aqui na Rádio Movimento, estava a olhar, uma rádio inclusiva. É um pouco esse aspecto, a inclusividade, não é, na nossa vida, não é?
And on the road are you and me. And all the ways are like a kiss, and all the years are nemesis, and all the moments fall in mist, and all is dust. Remember this. And all the light will be, and all the waves the sea, and all the waves the sea, and all the light will be, and all the dust will drift away, and all the nights and all the days, and all the heavens go their way, and only change is here to stay. And all the light will be, and all the waves the sea, and all the waves the sea, and all the light will be, and all the storms without a name, and all the skies that look the same, and all the clouds that fade and then all of this begins again. Pois, talvez agora, aproximando-nos do fim, fizesse aqui mais algumas sugestões em termos de formas práticas, não é, de vivermos a espiritualidade independentemente da nossa orientação espiritual, religiosa, filosófica, ou de não termos qualquer orientação específica, pelo menos até agora. Não é? Eu creio que uma sugestão pode ser nós, mal acordamos, tentarmos começar o dia com uma boa intenção. Pensar, por exemplo, vou assumir um compromisso comigo próprio, não é? Vou conectar-me com o que há de essencial em mim, nos outros, na vida. Vou tentar estar atento a tudo o que a vida de bom me dá a cada momento. Vou tentar viver um dia mais atento ao que já há de bom e presente na minha vida. Sentir o reconhecimento por isso, sentir a gratidão por isso. E logo a seguir talvez sentar-me com a coluna direita, descontraídamente direita, para a energia vital fluir melhor e, por exemplo, trazer a atenção para o corpo, para os pensamentos, para a respiração, sentir o ar entrar, o ar a sair e ver que não tenho que ir atrás dos pensamentos, não tenho que os bloquear. Se isso acontecer, estou consciente da distração e é um bom sinal, é sinal que já estou a ficar mais atento. E se vejo que me distraio, regresso ao corpo ou regresso à respiração e durante o tempo que eu tiver disponível para isto, podem ser 5, 10, 15 ou mais minutos. Os neurocientistas hoje aconselham 20 minutos por dia, pelo menos, mas aquilo que for possível, nós preparamos assim e depois a mente fica mais calma, mais fresca, mais presente e tentamos começar o dia com atenção plena a tudo o que fazemos, desde o vestirmos, o lavarmos, o tomarmos a primeira refeição,
estarmos atentos também à presença dos outros na nossa vida, olharmos para eles com abertura, com disponibilidade, para os escutar, sem estar imediatamente a julgar o que eles nos estão a dizer, não é? Apreciar a presença dos outros na nossa vida, estarmos também atentos não só ao que nós dizemos aos outros, mas também ao próprio tom da nossa voz, tentarmos ter um tom de voz mais amável, mais gentil, que venha de um espaço de abertura, de amor no nosso coração, não é? E depois, se nos metemos no carro, ou no transporte público, ou se vamos a pé, tentarmos estar mais em conexão com o que está a acontecer, com o que nos rodeia, com tudo o que vai fluindo à nossa volta, é o fluir da vida, não é? Temos consciência que entramos no grande templo da vida, não é? Já o Alberto Cantal dizia que o grande templo é o inteiro universo, não é? Portanto, estamos constantemente nesse grande templo da vida, portanto, estamos constantemente a ter uma prática espiritual, chamemos disso ou não, não é? E tentamos assim ao longo do dia, claro que de vez em quando, ou muitas vezes no início, vamos dar por nós perdidos, nos pensamentos, nas emoções, nas reações ao que vai acontecendo, ao que os outros dizem, ao que os outros fazem, mas é o momento de nos recordarmos que temos um objetivo, que é viver a vida da forma mais positiva possível. E então regressamos ao corpo, regressamos à respiração, deixamos ir os pensamentos, as emoções, que na sua maioria são involuntários, não é? Deixamos-los ir, deixamos que eles não ocupem espaço na nossa mente, e recentramos mais no corpo, mais na respiração, mais no aqui e agora, e fazemos isto vezes frequentemente ao longo do dia, não é? Depois, quando regressamos a casa para concluirmos o nosso dia, podemos eventualmente lançar um olhar retrospectivo sobre o que aconteceu, tentarmos sentir reconhecimento, apreço, gratidão e sentirmos encorajados por tudo aquilo que foi bom na vida. E também reconhecer que por vezes cedemos a pensamentos ou emoções mais negativos, tomar consciência disso e ver que é precisamente isso é o indicador daquilo que temos a trabalhar na nossa vida, não é? E então alimentar a determinação de no dia seguinte nós estarmos mais atentos a esses pensamentos ou emoções mais negativos ou a ações que eventualmente menos positivas possamos ter cometido e tentarmos libertar-nos delas, dessas tendências e substituí-las por outras mais saudáveis, mais positivas, não é? Portanto, fazer uma espécie de exame da consciência no final do dia. E, eventualmente, por que não, sentar de novo um pouco, trazer a atenção para o corpo, para a respiração, aquietar a mente, de modo a que possamos entrar no sono também em consciência plena, em atenção plena. Portanto, podemos deitar-nos e sentir o corpo, descontrair o corpo desde o topo do crânio até à ponta dos pés, ver se há alguma tensão e deixar ir, descontrair, e depois sentir o sono a chegar, senti-lo de um modo consciente. Portanto, há quem tente entrar conscientemente na experiência do adormecer, é possível. As neurociências hoje até mostram que é possível o sonho lúcido. Nós, quando praticamos meditação, começamos a estar mais conscientes dos nossos sonhos e de que estamos a sonhar, não é? Isso permite-nos também ter uma outra relação com os sonhos, dirigir os nossos sonhos, etc. Mas isso é outra questão. E creio que assim, portanto, trazendo a atenção plena para a nossa vida, independentemente da nossa orientação espiritual ou religiosa, ou de não haver qualquer orientação, podemos levar vidas mais presentes, mais conscientes, não é? E certamente faremos mais parte da solução e não dos problemas. Porque os grandes problemas do mundo vêm de mentes que estão completamente perdidas, não é? Na sua negatividade, na sua reatividade. E então, cabe a nós, temos a tarefa e a responsabilidade de não alimentar isso. Sim, muito bem, Paulo, já nos deste um programa muito, oxalá a gente praticasse esse aspecto. Eu só queria dizer nesse ponto duas coisas. Uma é que muitas pessoas queixamos-nos que não temos tempo para isso. Pronto, eu acho que isso é uma questão muito relativa, quer dizer, eu acho que isso depende não do tempo, mas da nossa escala de valores, não é? Depende do que é que nós consideramos importante ou não. Se realmente a meditação e a prática da espiritualidade é uma coisa que ocupa o lugar 32 na nossa vida, evidentemente vamos chegar lá com muita dificuldade. Mas se ocupa um dos primeiros postos, a gente vai procurar que aquilo funcione. Mas para isso temos de estar convencidos, não? Ter uma espécie de uma mística de não, realmente é que isto é bom. E experimentar isso, não é? Então vamos praticá-lo. Se é só porque um diz ou outro, vai ser difícil, mas no fundo é isso. E então é um bom exercício também de espiritualidade, a gente observar qual é realmente a nossa escala de valores, não é? A que funciona, não a que dizemos, mas a que funciona na nossa vida. E por aí então podíamos encontrar talvez algumas saídas também. Outro tema, mas isso já seria a segunda, mas talvez para outro encontro nosso, é realmente nessa questão da ética no frente ao outro, nas relações humanas.
não é? Não falámos muito desse aspecto, dissemos algumas coisas, mas como é que viver a espiritualidade nas relações humanas? Talvez quando falemos do tema da ética e da Sim. política, talvez aí possa sair este tema, que é um tema fundamental, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, fica por aí.